Bem-vindos a mais um episódio de Mercados e Empresas, comigo Rui Queiroz. Eu sei que já tinham saudades aqui da Alvorada. Eu sei que há muita gente que também não gosta da Alvorada, mas quer gostem, quer não gostem, a Alvorada é abrir os olhos e estarmos sempre prontos para aprender uma coisa nova. É assim que eu funciono todos os dias e é algo que faz parte do meu processo. Hoje, como já não falo há muito tempo, optei por começar aqui a falar sobre uma perspectiva mais macro dos mercados. Como é que eu estou a ver hoje o que é que está a acontecer e tentarmos recentrar também no que pode vir a acontecer nos próximos meses, anos, porque já sabem que eu gosto de fazer análise há alguns anos. O mundo está muito complicado, não é? Toda a gente sabe isso, temos falado nos nossos episódios durante estes 2 anos que eu já faço episódios, o António fala há mais tempo sobre estes temas, mas está tudo muito complicado e há aqui duas visões de base que podemos adotar, que as pessoas neste momento estão a adotar, que é uma que é a visão do Rei Dálio, que diz que, como nós sabemos, os ciclos acontecem. E tudo o que acontecer de futuro já aconteceu no passado. Claro que tem as suas nuances, há tecnologias novas, mas a lógica, as grandes lógicas, os grandes processos são os mesmos e a análise pode ser feita da mesma forma. Foi isso que ele estudou aqui nos livros, principalmente na Nova Ordem Mundial, e essa é uma das teses. Há outra tese que diz que, apesar disso, nós estamos a viver tempos completamente diferentes. Um tempo de uma globalização ou de uma unificação económica global. Claro que existem muitas moedas, existem muitas economias ainda, não estamos unificados no mundo economicamente na sua plenitude, mas desde 2008 há quem defenda que houve um reset em todas as políticas económicas dos bancos centrais e em que agora os ciclos passaram a ser iguais em todo lado, ou mais ou menos iguais em todos os países. Portanto, quando um país está em crise, os outros todos também estão em crise. Isto não acontecia há 100 anos ou há 200 anos, em que a Inglaterra estava em crise, por exemplo, e aparecia outro país, como por exemplo há 200, houve uma guerra na Europa em 1800 e tal, agora não me estou a lembrar o nome, mas a Alemanha estava com força e estava a tentar substituir a Inglaterra, não conseguiu, houve a guerra dos 100 anos, enfim, houve muitos eventos ao longo do tempo. E hoje há estas duas teses base, vamos dizer assim, que podem não estar tão uma contra a outra como muitas vezes quem defende, principalmente a segunda tese, de que hoje é completamente diferente do passado, podem não estar tão diferentes porque na realidade a tecnologia levou a outras coisas e o facto do reset do ano de 2008 também levou a outras coisas, mas o grande ciclo pode ser provavelmente muito parecido com os definidos pelo Rei Dálio. Há uma coisa muito importante também na análise que eu faço sempre, que é definir curto, médio e longo prazo. Claro que o curto, médio e longo prazo vai depender, os prazos destes prazos dependem da pessoa, do seu conhecimento e de qual é o seu objetivo. Se nós somos um day trader, o curto, médio e longo prazo são prazos completamente diferentes de quem está a fazer uma análise macro. Uma análise macro a longo prazo são anos, para um day trader o longo prazo se calhar é o amanhã. E isso também é muito importante nós estarmos completamente cientes de a que nível nós estamos a querer fazer as análises e dentro desses níveis, ok, vamos tentar definir o que é que são curtos, médios e longo prazos. Eu, como faço análises normalmente mais longas, o médio prazo eu normalmente digo que é 1-2 anos, e o longo prazo muito mais tempo, 10-15 anos. O longo prazo é mais aquilo que eu chamo o tempo que eu vejo que demora um ciclo a vir do zero ao muito, como por exemplo o ciclo da inteligência artificial, não é? Começou agora, não é verdade, já começou há muito mais tempo, mas começa agora. O longo prazo são 15 anos. As empresas que hoje estão a desenvolver software, como eu já falei da Palantir, etc., eu não estou a olhar a 5 anos. A Palantir a 5 anos pode não ser nada, pode não ser nada, não, pode andar com muitas flutuações, como anda hoje, mas de longo prazo, se continuar o seu caminho, pode vir a ser a grande empresa a 15 anos, talvez 10-15 anos. Tudo isto são teses e cada pessoa tem que compreender e definir para si a sua tese e os seus prazos. Isto é extremamente importante, porque depois vão ver
vão ouvir a mim a falar, o António a falar, ou todas as outras pessoas que falam, e depois perdemos-nos nos prazos porque não estamos a perceber o que é que eles querem dizer e a que prazo eles estão a falar. E eles muitas vezes não gostam, e gostam de complicar. Eu tento ser o mais direto possível, ou mais, não é direto, mais transparente possível nisto. Portanto, os prazos são sempre muito importantes. O que é que está a acontecer no mundo agora, neste tempo? Toda a gente sabe, está a haver 3 guerras principais. 2 guerras e mais uma semi-guerra, que é a Ucrânia, a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel com Taiwan, a guerra de Israel e a situação de Taiwan. A guerra de Israel é uma guerra diferente das outras, porque é muito localizada e pode levar é localizada neste momento, mas pode levar a uma abertura da guerra maior se o Irão entrar na guerra, como aconteceu no início há alguns meses atrás. Houve o ataque de Israel à embaixada do Irão na Síria e houve o Irão a responder com aquela barragem, como uma tradução livre do inglês, a barragem de mísseis que atingiu Israel. Eu não me preocupo tanto com a análise dessa guerra, embora seja terrível e provavelmente a mais terrível da que está a acontecer neste momento, mas para a nossa análise do mundo, eu neste momento não me preocupo muito com ela. Preocupo-me muito mais com a guerra da Ucrânia com a Rússia, porque tem impacto, nomeadamente, no preço das matérias-primas. Podemos argumentar que a guerra de Israel tem um impacto nas matérias-primas, porque os Houthis estão noutra guerra, não é? Dentro do Iémen, que atacam os petroleiros que passam no Mar Vermelho. Mas o que é facto é que isso tem acontecido e não tem tido nenhum impacto. Ou seja, o impacto tem sido relativamente nulo. Portanto, para mim, na minha tese, essa não é muito relevante. A segunda coisa que está a acontecer no mundo que eu estou a acompanhar é o abrandamento das economias. Todas as grandes economias estão a abrandar, e todas as grandes economias estão neste momento a começar a entrar numa fase diferente da que a gente viveu desde 2021, final de 2021, que está a voltar a haver liquidez no mercado de diversas formas. Por exemplo, hoje eu estou a gravar na quinta-feira, dia 6 de junho, e hoje o Banco Central Europeu baixou a taxa de juros em 25 pontos. O que é que isto vai dar? Isto, na realidade, é um impacto na liquidez que existe disponível, portanto, vai ser uma ajuda em que os preços dos imóveis, os preços dos ativos, os preços de tudo subam. É uma pequena ajuda. Na China eles estão a ajudar mais, eles estão com graves problemas imobiliários, e estão a fazer... Claro que a China é sempre tudo, não é tão transparente, mas estão a injetar muita liquidez no mercado, porque se o mercado imobiliário chinês for à vida, e nós todos sabemos das cidades fantasmas que existem na China, cidades foram feitas para milhões de pessoas em que vivem centenas ou milhares de pessoas, enfim, e se isso tudo for à vida vai dar um problema grande na economia, porque depois os bancos entram em falência, e depois os bancos entram em falência vai haver despedimentos, enfim, é uma hecatombe. E os Estados, através, ou diretamente do Estado, porque na China não há bem a separação entre Estado e Banco Central, não é? O Estado manda no Banco Central. Podemos argumentar que na Europa e nos Estados Unidos há sempre uma pressão dos Estados no Banco Central, mas ainda existe uma separação. Claro que há muita gente que não quer que haja essa separação, não é? Quer que haja união, e quem acompanha as eleições sabe muito bem do que é que eu estou a falar, já dizia o Otávio. Mas na China não há essa separação, portanto eles fazem parte do Estado, e o Estado usa o dinheiro, e isso vai injetar dinheiro. Vai tornar as pessoas mais pobres na China, porque vão criar mais moeda, etc, o que vai levar a que as pessoas, no final das contas, no final de todas as interações, fiquem mais pobres. Mas o que é facto é que as economias estão todas a abrandar neste momento. Temos outro fator muito importante, que eu também estou a acompanhar, que são as eleições nos Estados Unidos. E as eleições nos Estados Unidos, nós já falámos aqui muitas vezes, e eu acho que vai haver um antes e um depois para a humanidade das eleições dos Estados Unidos. Eu acho que muita coisa vai acontecer ao nível de tudo o que a inteligência artificial vai ajudar
a acontecer, nomeadamente vídeos completamente que não existem, não é? Falsos, conversas falsas, tudo o que vai acontecer dentro das redes sociais para tentar que as pessoas votem num ou noutro, podemos chamar de manipulação a isto tudo, e eu acho que e isto vai tudo levar a que as pessoas fiquem muito chateadas. E os Estados Unidos, quando as pessoas ficam chateadas, elas são um bocadinho mais violentas do que quando ficam chateadas em Portugal. Claro que há países ainda mais violentos que os Estados Unidos quando as pessoas estão chateadas, mas eles são neste momento o barómetro para o resto do mundo, no sentido em que o que vai acontecer lá nestas eleições e o outcome, e principalmente o que vai acontecer a seguir, se ganha o Partido Democrata ou o Partido Republicano, o que vai acontecer a seguir vai passar a ser replicado na Europa e nas outras latitudes, pela atitude dos derrotados, porque os derrotados vão estar, sejam eles quais forem, vão estar muito chateados, porque hoje, com tudo o que acontece nas redes sociais, as pessoas estão cada vez mais chateadas, não é? Passam o dia a ver o feed e o feed dá-lhes sempre a mesma coisa, e entram ali num loop, e há cada vez provavelmente mais pessoas nesse loop, e que estão completamente aliadas de que estão nesse loop, e que começam a ficar emocionalmente muito envolvidas. Portanto, quem perder, eu tenho a minha previsão de quem vai ganhar. Eu digo já que eu não queria ganhar nenhum deles, sinceramente, mas tenho a minha previsão de quem vai ganhar, e depois, quando eu e o António fizermos aí um episódio daqueles que a gente gosta de fazer, depois se calhar falamos sobre isso. Mas qualquer um vai ter um impacto enorme no mundo, e tem um impacto imediato também na economia, não na economia, mas nos mercados, que reflete as duas coisas, porque em ano de eleições quem está no poder tem o poder, e quem está no poder não quer perder as eleições, logo não vai fazer decisões que não sejam boas para o seu eleitorado ou para o eleitorado. Portanto, se hoje muitos defendem que as taxas de juros nos Estados Unidos não deviam descer, aliás até deviam de subir, derivado de uma série de fatores, não é isso, obviamente, vai acontecer, porque isso ia acabar completamente com as esperanças dos democratas a serem reeleitos. Subida da taxa de juros este ano acabava completamente com as esperanças, portanto não vai acontecer. Vão provavelmente baixar, eles para a semana vão ter a reunião, não se espera que eles baixem, há alguma probabilidade, mas curta, mas não devem baixar. Mas eles têm outras formas de colocar a liquidez no mercado, e eles têm outro problema muito grande nos Estados Unidos, e que é se calhar o maior busilis que hoje temos em médio prazo, portanto se calhar no próximo ano a 2 anos, que é a crise bancária. Ninguém fala da crise bancária nos Estados Unidos, provavelmente não aparece nas notícias na televisão em Portugal, eu não sei porque eu raramente as vejo, mas esta semana ou a semana passada 60 bancos foram identificados pela FDIC, que é uma instituição, um regulador dos Estados Unidos, como estando aí em sérias dificuldades financeiras, em que têm portanto, prejuízos ainda não realizados da ordem de bilhões de dólares, e provavelmente 60 bancos vão fechar. A maior parte deles são bancos pequenos, médios pequenos, mas são 60, e isso tem um impacto muito grande se eles fecharem e se deixarem as pessoas na mão, e principalmente não é as pessoas, porque eles têm também o sistema de lá é até 250 mil dólares, mas as empresas, e eles têm muito, os bancos têm muito imobiliário comercial, e vai fazer com que eles tenham que vender rapidamente o imobiliário comercial, o que vai fazer com que os preços baixem do imobiliário comercial, e isso vai refletir-se no balanço de todas as empresas, o que vai fazer com que as empresas baixem a cotação e vai desembocar num crash na bolsa. E isto não pode acontecer no ano de eleições. Se acontecer, ou melhor, pode acontecer. Se acontecer, os democratas vão perder claramente as eleições. Portanto, eles não vão deixar que isso aconteça, e vão pressionar o Fed e os bancos, e seja quem for que tenha poder para decidir coisas, para que não aconteça desta forma. Portanto, e eu acho que não vai acontecer. Portanto, eles vão safar os bancos. Safar os bancos, o que é que isso vai significar? Nós não sabemos quando é que vai o próximo banco falir. Este ano já faliu um banco, não deve ter sido muito falado, mas já houve um banco que faliu. Não era um top 20, não era um muito grande, mas era um banco do top 20, ou top 30, à volta disso. Mas era um banco com alguma relevância, não muita, mas faliu.
e eles safaram a situação. Ninguém ouviu falar, não houve crise. O ano passado, quando houve a segunda maior falência bancária na história dos Estados Unidos, a segunda maior, também não aconteceu nada, foi em março. Também não aconteceu nada, o mercado não crashou, etc. Eles arranjaram mecanismos para atenuar o impacto nas bolsas. Porque é muito importante que o mercado não caia, porque se o mercado cair, depois vai completamente replicar nas empresas, porque as empresas vão ter que despedir, etc, etc, etc. E vai replicar nos governantes e vai replicar nas pessoas eventualmente, embora, como para quem já viu a Guerra dos Tronos, e eu gosto sempre de dar este exemplo, as pessoas, quem vivia lá agora não lembro do nome, mas era o bairro das Pulgas, qualquer coisa das Pulgas, são irrelevantes. Portanto, na realidade, no grande jogo das coisas, as pessoas individuais, por mais que os políticos digam, são irrelevantes. Não vão aparecer na história. Nós não vamos aparecer na história. Mas o que é facto é que para votar nós somos precisos e, portanto, há aqui estas dificuldades. Portanto, temos aqui o que é que eu vejo? Injeção de liquidez nos próximos meses. Como é que vai? O que é que a injeção de liquidez vai fazer? Isto vem dos livros de macroeconomia, já sabemos, vai fazer com que o preço dos bons ativos vá subir. Eventualmente vai criar inflação, vai depender de outros fatores. Mas sabemos que quanto mais dinheiro houver atrás dos mesmos bens, não é? Nós sabemos que um apartamento em Manhattan é um apartamento em Manhattan, não vai haver mais, quer dizer, há um número limitado, obviamente, mas vai haver mais dólares atrás dos mesmos apartamentos em Manhattan, ou do ouro, ou da Bitcoin, ou tudo que seja um ativo, que seja um bom ativo. Mas há aqui um trick, que é a liquidez vai ser dada antes de haver um crash na bolsa, um semi-crash, 20%. Um crash é 40% a 50% no Nasdaq. Isto é um crash. Vai acontecer isto e só depois é que eles vão atuar, ou vão atuar antes. Muita malta que faz vídeos está sempre a dizer vão perder 90%, não é? Toda a gente já viu aqueles vídeos que aparecem, vão perder 90%. E basicamente a teoria deles é isso, ou seja, antes eles vão deixar que as coisas... Vai acontecer algo que eles não vão conseguir resolver e o mercado vai forçar o BCE e o Fed, os governantes, a fazerem alguma coisa. Não sabemos, ok? Portanto, o Warren Buffett, por exemplo, tem uma manquia enorme de dinheiro de lado para esta situação. Claro que ele tem muito mais dinheiro investido do que tem dinheiro de lado para esta situação, embora ele tenha para aí 150 ou 180 bilhões de dólares de lado. Mas ele tem muito mais dinheiro em mercado. Se acontecer, claro que interessa ter dinheiro, não é? Daí cash is king. Nesse momento o cash is king, porque a gente consegue comprar o sangue dos outros e consegue-se comprar coisas a preços muito baixos, com valor, coisas com valor a preços muito baixos. Ou pode não acontecer, ou eles podem ir resolvendo a situação, criando liquidez, fazer pelas N formas que os bancos centrais têm para fazer coisas e que vão inventando. É mais difícil. Eu já disse em vários episódios, eu tenho muita dificuldade em astrofísica quando estou a tentar perceber como é que funciona a gravidade, enfim, todas essas, gravidade fora, etc, gravidade dentro. Isto é para mim, e buracos negros, etc, tudo isso, para mim é muito complicado. Isto é tão ou mais complicado do que isso, porque são demasiadas variáveis móveis que se movem de forma independente ou não, mas que têm resultados, e nós estamos aqui a tentar prever o futuro, não é? E é extremamente complicado, muito mais complicado do que fazer modelos de meteorologia para prever o tempo, muito mais complicado, tanto que não é? Ninguém consegue prever o futuro. Mas eu vejo estas duas situações, ou o mercado cresce e sobe a seguir, ou o mercado vai continuar a subir. Obviamente que há descidas de 5%, 10%, tem que, claro, cripto vai descer muito mais nesse momento e depois sobe muito mais, enfim, cripto, Bitcoin, mas pronto, é o mundo que eu vejo nos próximos, vamos dizer, 2 anos. Relembrar-se que nós neste momento estamos na economia num ciclo mais ou menos de 4 anos, que por acaso está mais ou menos na mesma altura do ciclo da Bitcoin, também mais ou menos 4 anos, que começou em 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, vamos andando no reset, e nós agora estamos no reset. A economia está a descer, as taxas de juros estão a começar a descer, a economia está a ficar pior, as taxas de juros vão começar a descer para as pessoas
para as empresas não entrarem em falência, mas temos aqui outra coisa diferente que não tínhamos no passado, que é a inflação, e que vai ter que ser dirigida, ou vão ter que tratar dela a algures no tempo, e isso é tal astrofísica. Ninguém sabe hoje como é que eles a vão resolver. Se fosse como sempre foi feito, a inflação vai subir muito, e eles vão estar... Como é que acontecia no passado? Só para dar aqui uma parte. Num determinado país entrava nesta fase, a inflação começava a subir, eles começavam a imprimir dinheiro, a moeda as pessoas começavam a perceber que havia cada vez mais moedas, entrava-se numa inflação alta, as pessoas, para se precaverem, as que conseguiam iam comprar outro ativo de outro país que estava noutro ciclo. Ok? Noutro ciclo qualquer, estava noutra fase do ciclo. Isso hoje não acontece. Estamos todos na mesma fase do ciclo. Portanto, não há hipótese de nós irmos buscar um ativo a outro país ou comprar marcos alemães. Já não existem marcos alemães, e mesmo que existissem, estávamos no mesmo ciclo. Já falámos aqui noutros episódios que o Bitcoin pode ser a solução disto, não sabemos, mas na parte mais tradicional estamos todos no mesmo ciclo. Inflação, para não haver problemas inflacionários, deve-se retirar suavemente o dinheiro da economia, etc. E que foi o que eles tentaram fazer aqui a seguir à pandemia, como nós vemos. Nós temos aqui a subida da massa monetária em 2020 e sobe bastante, continua a subir até 2022, e eles bem que tentaram começar aqui a descer. E neste momento estabilizou. E quando eu mostrar um próximo gráfico deste daqui a 6 meses, nós vamos ver que isto já está para cima outra vez, porque não há hipótese. Eles vão ter que resolver isto com a criação de dinheiro, neste momento. Ou então deixam tudo cair. O que, como já vimos, os políticos não vão querer. Porque os políticos querem ganhar as próximas eleições e não vão querer fazer isto. Quero-vos mostrar aqui alguns gráficos do que é que está a acontecer pelo mundo. Eu posso começar, já está aqui aberto, pode começar com o gráfico da Bitcoin, não é nenhuma surpresa. Bitcoin está a subir por todos os motivos, porque tudo está a subir desde 22. Um ponto importante é que quer Bitcoin, quer as empresas, vamos chamar de risco, tecnológicas, a cotação normalmente tende a refletir antes do que vai acontecer na economia, ok? Quanto tempo antes? 6 meses, 8 meses, há várias teorias. Há quem defenda que, por exemplo, Bitcoin e estes ativos antecipam em quase um ano, e os outros ativos tipo Nasdaq, etc., antecipam em 4 meses. Enfim, mas há uma antecipação. Quem está a comprar e a vender estes ativos chamados de mais risco tenta antecipar o que é que vai acontecer na economia. Depois há outros indicadores que acontecem depois. E os bancos centrais normalmente regem-se por indicadores que acontecem depois das coisas acontecerem, como por exemplo os salários. Os salários são os principais, porque os bancos centrais gostam muito de olhar para os salários e para o emprego. E isso é sempre um fator que vem depois das coisas acontecerem. Por isso é que os bancos diz que os bancos centrais andam sempre atrás da curva, e o atrás da curva é exatamente isto, é porque eles estão atrás da curva do que está a acontecer na economia, porque os indicadores que eles usam são indicadores que no tempo aparecem depois. Claro que se calhar fazia sentido há 50 anos, hoje com tudo o que está a acontecer, com a inovação, com tudo, etc., pode não fazer tanto sentido. Portanto, temos aqui muito rapidamente o gráfico do Bitcoin, nada de novo para quem segue isto, está a subir, está aqui numa consolidação. Eu não faço previsões, ou melhor, faço, mas são as minhas. Vocês têm que investir como acharem, mas eu, quando vos mostrar o próximo gráfico que vos quero mostrar, foi um gráfico que eu fui buscar, não fui eu, mas vi alguém fazer o gráfico aqui a semana passada, ou há 2 semanas, que é Bitcoin versus a massa monetária, e é um gráfico muito giro. Tenho que fazer aqui um copy-paste porque não tenho aqui gravado. É um gráfico muito giro porque mostra, portanto, este é o valor de Bitcoin versus massa monetária, ok? Vamos pôr aqui em mês. E mostra que nos últimos tempos, em mês, portanto isto já vem desde este gráfico, começa aqui em 2014, e nós já tivemos versus massa monetária, ou seja, versus o número
de notas e moedas de dólares que existem em circulação, esta é a M1, nós já tivemos mais altos. Portanto, ou seja, a Bitcoin já valeu mais versus massa monetária. Mas nos últimos tempos estávamos muito baixos e o ciclo de 2017 não explodiu para cima, ou seja, estava-se à espera que tivesse explodido e não explodiu. Aliás, 17, não, perdão, o de 2020. Nós podemos ver, isto vem aqui desde junho de 2019 e não explodiu. Mas agora podemos falar nisto numa grande consolidação de muitos anos. Está aqui sempre nos mesmos níveis. Mas agora foi para cima. Foi para cima em março deste ano. Fez o retesting, que é normal nestas coisas, e agora parece estar a querer ir para cima. E se for para cima, podemos ter aqui uma explosão em tudo, no valor de Bitcoin versus dólar. Ou, neste caso, que depois acompanha todas as outras moedas, mas como vocês sabem, eu gosto mais de Bitcoin do que das outras, muito mais. Portanto, este é um gráfico que é importante e que convém ir seguindo. Não é preciso seguirmos todos os dias, mas convém ir seguindo. Por fim, quero-vos mostrar um gráfico muito importante só para mostrar o que é uma consolidação e o que é que pode acontecer quando há uma consolidação. Quero-vos mostrar a NVIDIA. O que é que aconteceu aqui a NVIDIA neste prazo? Isto eu vou pôr no diário, senão é muito grande. Temos aqui um prazo desde a consolidação que veio daqui de maio de 2023, a consolidação a subir, até 8 de janeiro de 2024. Isto é o que dá quando um valor de uma ação ou de um ativo está há muito tempo naquilo que se chama uma zona de seca, não é? Não acontece nada, é uma seca, mas está há muito tempo e não dá sinais de descer. Foi o que a NVIDIA é perfeito, não dá sinais de descer. Quando isto acontece, normalmente, na esmagadora maioria das vezes, a seguir explode. Ok? Porque é que isto quer dizer? Quer dizer que as notícias más, ok, desceu aqui um bocado, chegou a estar nos $500, 500 e desceu para os 400. Foi 25%. É uma grande descida, é verdade. Mas, se nós olharmos para a Big Picture, nós vemos que isto está feito para subir. E bastava um catalisador. Pode não subir, claro, podia a Nvidia estar a fazer como aconteceu com a Enron há uns anos atrás, não é? Que as contas estavam a ser manipuladas e depois ela descia e ia para zero. Pode acontecer, obviamente. Mas se há a passagem para cima, foi que houve um catalisador, neste caso tudo o que é os seus chips de inteligência artificial, etc, etc. Pronto, e agora está parabólico. Agora se calhar não vale a pena, agora é demasiado arriscado. Mas estes são os momentos que são interessantes e eu identifico claramente esse momento em Bitcoin. Para mim é claro, pode não acontecer, pode, não tem que seguir o que eu digo, não tem, mas eu identifico com tudo o que vem de trás, com todo a big picture macro, com a injeção de dinheiro que vai ser feita, com as eleições dos Estados Unidos, com a dívida que existe e que tem que ser paga através da emissão de novo dinheiro, porque eles não vão deixar que caia, com não haver outra opção. É que não temos outra opção. E muita gente já começa a ver que o imobiliário pode também não ser a opção, porque, como vimos com os russos, russos que tinham imobiliário na Europa deixaram de ter, foi confiscado. O imobiliário é mais fácil de ser confiscado. O mesmo aconteceu agora na Rússia, não é? Eles confiscaram uma série de coisas que ocidentais tinham lá. Os chineses já perceberam isso, então estão a tirar, estão a deixar de investir no Ocidente. E, segundo reza a lenda, rumores, não há assim grande... Há alguns tails, mas não há grande consistência, mas eles estão a encher-se de ouro. Portanto, o caminho deles foi o ouro. É uma opção. Agora, para finalizar, uma solução para isto. Tudo tem uma solução e para nós pagarmos esta dívida toda, eu só vejo uma solução e que provavelmente pode acontecer. Não sei se vai acontecer nem como vai acontecer, que é o ganho de produtividade. Quando nós temos ganhos de produtividade, resolve muita coisa, porque o PIB vai aumentar. Se o PIB aumentar, a dívida, o valor total em dívida acaba por ser menos relevante. O que é muito relevante é quando o PIB não aumenta e a dívida cresce. Portanto, o PIB aumenta bastante com vários fatores. A inteligência artificial pode trazer um ganho de produtividade
enorme para o mundo e vai fazer com que este problema possa ser resolvido por essa via. Tal como a solução nos anos 70, que também houve este problema de inflação alta, etc., também foi resolvido com produtividade. Na altura foi o computador pessoal. Depois a seguir não houve tanto esse problema, mas a internet ajudou muito na produtividade. Agora vemos a inteligência artificial como o principal drive dos ganhos de produtividade. E isso pode ajudar a resolver. Provavelmente, quem anda lá nos mais altos meios a pensar tudo isto, está a contar com isso. Obviamente, no curto prazo, se a inteligência artificial tiver um impacto que parece que se está a vir a ter em muitas empresas, em que é substituir pessoas, não é? As pessoas deixam de trabalhar e são substituídas por máquinas, vai ter um impacto nas pessoas também. Mas esse é um assunto que eu vejo em muito mais do que médio prazo, para mais longo prazo, se calhar mais do que 10 anos, se calhar mais do que 15 anos, ou não, ou então se calhar daqui a 4, 5 anos isto já foi e é mais rápido. O que importa é, nós sabemos a nossa tese, sabemos os nossos time frames e temos que adaptar-nos. Há uma nova notícia, não há uma nova notícia, há uma nova trend que começamos a identificar. Ok, o que é que isto muda na minha tese? Muda A, B, C, não muda. Pode não mudar, pode mudar. E é isso, o acompanhamento macro é muito importante neste aspecto, que nós temos de estar sempre dispostos a mudar a nossa opinião, a nossa tese base. E para muita gente é muito difícil, e principalmente para os nossos políticos, não é? Dizem que nunca fazem isso, mas na realidade estão sempre a fazer. Portanto, este foi o meu episódio sobre como é que eu estou a ver agora a situação e os próximos meses, e tentei dar-vos aqui algumas luzes do meu pensamento também a mais longo prazo. Espero que tenham gostado. Digam-me o que é que não concordam nada do que eu disse, porque o que concordam está fixe. O que não concordam é o que eu quero que me digam. Que me digam que é porque provavelmente têm razão e eu não tinha visto aquele ângulo, porque é impossível nós vermos todos os ângulos. Não estamos ligados ainda a um computador que consegue ver tudo. Um dia se calhar vai acontecer. Fiquem bem, até à próxima.